Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1, Capítulo 13. Casamento da Virgem com José, que é instruído pela sabedoria para tornar-se o guardião do mistério. 5 de setembro de 1944. Jesus diz: que é que diz o livro da sabedoria, cantando os louvores dela? Na sabedoria está de fato o espírito da inteligência, santo, único, multíplice, sutil. E continua enumerando os dotes dela, para terminar o período com estas palavras: que tudo pode, tudo prever, que compreende todos os espíritos, inteligente, puro, sutil. A sabedoria penetra com sua pureza, é um vapor da virtude de Deus. Por isso nada há de impuro, imagem da bondade de Deus. Mesmo sendo única, tudo pode, imutável, renova todas as coisas, comunica-se às almas santas e formam os amigos de Deus e os profetas. Tu viste como José, não por uma cultura humana, mas por uma instrução sobrenatural, sabe ler no livro selado da Virgem Imaculada, e como ele se aproxima das verdades proféticas com a sua visão de um mistério sobre-humano, no qual os outros viam apenas uma virtude. Impregnado dessa sabedoria, que é vapor da virtude de Deus e uma certa emanação do Onipotente, ele se dirige com espírito seguro no mar desse mistério de graça que é Maria. Aprofunda-se com ela em conversações espirituais, mas quais mais do que com os lábios, são seus dois espíritos que falam um ao outro no sagrado silêncio das almas, onde só Deus ouve as vozes e só as percebem aqueles que são agradáveis a Deus, porque são seus servos fiéis e dele estão plenos. A sabedoria do justo, que aumenta pela união e proximidade daquela que é a toda graça, prepara-o para penetrar nos segredos mais altos de Deus e para poder cuidar e defendê-los das insídias dos homens e do demônio. Por enquanto, a sabedoria lhe dá um novo vigor. Do justo faz um santo, do santo faz um guardião da esposa e do Filho de Deus. Sem faltar com a reverência para com o selo de Deus, ele, o casto, que agora leva a sua castidade até a um heroísmo angelical, pode ler a palavra de fogo escrita sobre o diamante virginal, pelo dedo de Deus. Nele lê aquilo que a sua prudência não diz, mas que é muito maior do que o que Moisés leu nas tábuas de pedra. E para que nenhum olho profano, nem de leve, se atreva a tocar no mistério, ele se põe como selo sobre o selo, como o arcanjo de fogo sobre a entrada do paraíso, dentro do qual o Eterno acha as suas delícias, passeando a brisa da tarde e falando com aquela que é o seu amor, bosque de lírios em flor, aura impregnada de aromas, aragem fresca da manhã, estrela de rara beleza, delícia de Deus. A nova Eva está lá, diante dele, não osso de seus ossos, nem carne de sua carne, mas companheira de sua vida, arca viva de Deus, a qual é recebida por ele
de Deus, para que a guarde e a entregue a Deus, tão pura como quando a recebeu. Esposa de Deus era o que estava escrito naquele livro místico de páginas imaculadas. E quando na hora da prova a suspeita assobiou para ele, para atormentá-lo, como homem e como servo de Deus, sofreu como nenhum outro, pela suspeita de ter havido um sacrilégio. Contudo, esta foi a prova que estava por vir. Por enquanto, nesse tempo de graça, ele vê e se coloca ao serviço sincero de Deus. Depois virá a tempestade da provação, como para todos os santos, a fim de serem provados e transformados em cooperadores de Deus. O que se lê no Levítico? Diz a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento nenhum no santuário, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, porque eu apareço sobre o propiciatório em uma nuvem, e ele poderá morrer se antes não tiver feito estas coisas: oferecer um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto, vestir a túnica de linho e com calças de linho cobrir sua nudez. Com efeito, José entra quando Deus quer e quando Deus quer no santuário de Deus, além do véu que encobre a arca e sobre o qual paira o Espírito de Deus, e se oferece a si mesmo, oferecendo o cordeiro, holocausto pelo pecado do mundo e expiação por esse pecado. E assim faz, estando vestido de linho e com os seus membros viris mortificados, para abolir a sensualidade que, uma vez no princípio dos tempos, triunfou, lesando o direito de Deus sobre o homem, mas que agora vai ser alcançado no filho, na mãe e no pai adotivo, para conduzir os homens à graça e reintegrar a Deus o seu direito sobre o homem. E faz isto com sua perpétua castidade. José não estava no Gólgota? Pensais então que ele não estava entre os corredentores? Em verdade vos digo que ele foi o primeiro dos corredentores, e por isso ele é grande aos olhos de Deus. Grande pelo sacrifício, pela paciência, pela constância, pela fé. Qual foi maior do que a de quem acreditou sem ter visto os milagres do Messias? Louvor seja dado ao meu Pai adotivo, exemplo para vós naquilo que mais vos falta: pureza, fidelidade e amor perfeito. Ao magnífico leitor do livro selado, instruído pela sabedoria para saber compreender os mistérios da graça e eleito para guardar a salvação do mundo contra as insídias de todos os inimigos.